Muito boa tarde, professores. Eu sou o Gustavo do primeiro ano do ensino médio 2 e eu, juntamente no meu grupo, iremos apresentar sobre as pandemias que ficaram em nossa história. Cada aluno do grupo selecionou uma pandemia para explicá-la detalhadamente, tanto em relação a números e casos, até o início e seus principais feitos. Então, fica agora com a última explicação dos nossos alunos e valeu! A transmissão da tuberculose acontece quando uma pessoa saudável inala gotículas com bacilo de Koch proveniente de uma pessoa doente, que ao tossir, espirrar ou até mesmo falar, elimina os bacilos. Fatores como o local onde a exposição ocorreu e o tempo de exposição podem afetar na transmissão da doença. Como a medicina da época não era tão avançada, o método mais utilizado de tratamento naquele período foi a mudança de clima. As pessoas que estavam contaminadas com a doença se mudavam para o litoral ou para as montanhas, para evitar a maior contaminação, e aquelas que não tinham mais capacidade para poder viajar recebiam folhas de pinheiros que ficavam feitas juntas ao seu travesseiro. Tuberculose é uma doença que ela é infectocontagiosa e ela é causada pela bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. E ela afeta principalmente os nossos pulmões, mas também pode afetar os nossos rins, os nossos ossos e a nossa meninge, que é uma parte do nosso cérebro. Essa doença, nos séculos 19 e 20, ela foi uma pandemia que acabou matando muita gente. E até hoje mata. No Brasil, temos 10 milhões de casos anuais de tuberculose e 1 milhão de mortes, de óbitos. E os principais sintomas dessa doença, da tuberculose, é a tosse, a febre, a fadiga, a perda de peso e, em casos raros, podem ocorrer outros sintomas. Coronavírus, uma doença que vem abalando mundialmente esses últimos meses. Para quem não sabe, existem vários tipos de coronavírus e o mais recente é o novo coronavírus que foi descoberto agora em 2019. Basicamente, essa doença causa uma insuficiência respiratória, afetando o sistema respiratório por completo. Também podem afetar, em casos mais graves, os rins, que pode causar uma insuficiência renal, levando a pessoa até a morte. Um dos sintomas desse coronavírus é tosse, falta de ar, coriza, diarreia e febre, entre muitos outros sintomas. O tratamento ainda não foi descoberto, como muitos sabem, porém a gente pode se prevenir ficando em casa, evitando contatos, como evitando gestos bestas, como aperto de mão, abraços, porque a transmissão desse vírus é muito fácil. Pode ser transmitido por saliva, aperto de mão, tosse, espirro, até em objetos, por exemplo, esse lápis, se eu estiver contaminado, segurar nele, aí qualquer outra pessoa vem depois e segura, a pessoa já pode ter se contaminado. O coronavírus tem duas síndromes, que seria o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, e o MERS, que é Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E o que a gente pode fazer agora é se prevenir para evitar que essa doença se propague cada vez mais, ficando em casa, lavando as mãos, infectando os objetos, para que tudo isso acabe logo e tudo volte ao normal. Conto com todos. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia do vírus influenza, que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. A transmissão do vírus acontece de uma pessoa para outra, por meio de aglomerações, por meio de tosse, por meio de toque de mão e etc. Os sintomas são intensa dor de cabeça, febre, tosse e dor no corpo. Como não existia nenhuma forma de curar essa doença, os médicos passavam alguns medicamentos para amenizar os sintomas. Os recursos principais são lavar as mãos, cobrir a boca e nariz para espirrar, evitar tocar nos olhos, lavar bem os objetos pessoais e evitar contato com doentes. Peste Negra. A peste negra foi a pandemia mais devastadora da história da humanidade, levando de 75 a 200 milhões de vidas em toda a Europa e Ásia.
E como antigamente não tínhamos muitos meios de registro, o número correto de mortes causadas por essa doença não é conhecido. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, que causava a peste bubônica, a peste septicêmica e a peste pneumônica, que são 3 variações da peste negra, tenha sido a causadora. O nome peste bubônica se dá por causa dos inchamentos dos gânglios linfáticos, formando os bubões, mais comumente encontrados na coxa. A transmissão da peste negra, na forma bubônica, ocorre por meio de picada de pulgas infectadas em nós humanos ou em ratos e roedores que passam para nós humanos. Na forma pneumônica, a transmissão se dá por gotículas aerógenas lançadas pela tosse no ambiente, assim como o coronavírus. Os sintomas da peste bubônica, os sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeças intensas, dores generalizadas, faltas de apetite, vômitos, confusão mental, olhos avermelhados, pulso rápido e irregular, pressão arterial baixa, prostração e mal-estar geral, e após 2 ou 3 dias aparecerão bubões em todo o corpo, mais comumente na coxa. Na peste septicêmica, os sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeças intensas, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos, confusão mental, olhos avermelhados, pulso rápido, hipotensão arterial, prostração, dispneia, hemorragias, necrose dos membros, coma e morte. Na peste pneumônica, os sintomas são dor no tórax, respiração curta e rápida, dispneia, cianose, expectoração sanguinolenta, delírio, coma e morte. O tratamento. O tratamento da peste deve ser feito com antibióticos e ele deve ser instituído precocemente e intensivamente. E o ideal é que o tratamento comece em até 15 horas depois dos sintomas serem apresentados, para evitar complicações que podem levar à morte. As doenças não são só tratadas artificialmente em laboratórios. Nossos corpos também tentam combater essas doenças, como os interferons. Os interferons são uma família de proteínas que ocorrem naturalmente, sendo produzidas e secretadas em resposta a infecções virais ou agentes de baixo peso molecular. Diferentes classes já foram identificadas de interferons, a beta, a gama e a alfa, com base na sequência de aminoácidos. O investimento em todos os campos de conhecimento científico, inclusive em ciências sociais e humanas, é fundamental, pois a educação é necessária para vencermos qualquer crise Covid-19 até a peste negra. Assim como a educação é fundamental, a desinformação e a informação falsa é fatal, pois ela é baseada em mentiras, na maioria das vezes em como batalhar essa doença. E as pessoas seguem isso achando que estão seguras, acabam pegando a doença e morrendo. E como na Idade Média os meios de comunicação eram na maioria das vezes verbais, a desinformação e as fake news rolavam soltas. A peste negra estimadamente matou 1/3 da Europa. Isso causou um distúrbio na urbanização, pois como as cidades eram muito cheias, muito mais cheias do que as outras áreas, morreram muito mais gente nas cidades. Então a urbanização foi atrasada naquela época. Uma das causas da peste se espalhar tão rapidamente era a falta de higiene das pessoas daquela época, da Idade Média. Era comum as pessoas jogar suas necessidades pela janela, e ratos eram muito comuns, sendo um dos transmissores, fez a doença se espalhar muito facilmente. Durante a pandemia da gripe espanhola, os agentes da saúde sofreram muito, justamente pela época não apresentar muitos instrumentos de trabalho e condições precárias do local de tratamento, sendo a principal causa para milhares de pessoas chegarem a falecer em muitos países. O início da gripe foi no dia 4 de março de 1918, quando um soldado das forças americanas apresentou uma forte gripe com sintomas intensos em um acampamento no Kansas. Em apenas uma semana, mais de 200 soldados do acampamento adoeceram com os mesmos sintomas. E em 14 dias, milhares de combatentes já sofriam com esta gripe e foram para os hospitais rapidamente. E assim começou toda a epidemia. Passando por médicos, pessoas do hospital, com muita falta de cuidado e saneamento básico, a doença passou rapidamente para todo o país e assim futuramente em todo o globo, levando principais países como França e Reino Unido a graves condições de vida. Como resultado final dessa pandemia, a gripe espanhola deixou consigo um grande número de 500 milhões de infectados e um radical número
entre 20 a 50 milhões de mortes.